Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao episódio de estreia do Padê com você. Esse podcast que nasce com o propósito de levar informação pura para a sociedade. Padê é uma comida, é uma oferenda, e aqui a gente oferece justamente isso, conhecimento, o melhor alimento. Padê significa política, axé, direito e equidade. Política, não a política partidária, mas a política essencial para o ser humano. A política que faz com que todo homem seja um ser político. Axé é religiosidade, é espiritualidade, é combate à intolerância e ao racismo religioso. Direito é todo o direito que as classes minorizadas e os povos vulneráveis, e a sociedade vulnerável necessita. É o direito que defende a dignidade da pessoa humana. E equidade é o que nós precisamos. Equidade é o que faz um mundo melhor, é o que faz uma sociedade mais justa. E hoje, nesse primeiro episódio, no episódio de abertura do Padê com você, nós estamos trazendo aqui um tema que está aniversariando. Nós estamos em abril, hoje, 1º de abril de 2025, aniversário do golpe militar. E o nosso tema que a gente traz é o seguinte: abril de 64 nunca acabou. Memória nacional e resistência sergipana. E para tratar do assunto aqui com a gente, trouxemos autoridades como o ilustre Marcelo Bonfim, ex-preso político e protagonista da resistência à ditadura militar em Sergipe, e o professor Rômulo Barros, historiador pernambucano, doutor em História, Cultura e Memória, especialista em censura e regime de exceção. Este é o Padê com você. Eu sou Dr. Wallace, sou advogado, sou um homem preto, tenho cabelo preto, barba preta, estou usando no momento um óculos com aro de metal, estou trajando uma camisa social branca e calça jeans. Estou aqui no estúdio do Padê com você, e vamos começar. Marcelo, aliás, vou começar por Rômulo. Rômulo, me fala um pouco de você, para que o público conheça um pouco do professor Rômulo. Eu queria agradecer, primeiro, aos caminhos que se abriram para que a gente estivesse aqui hoje. Agradecer ao convite que você fez para mim. Acho que estou chegando agora em Sergipe, acho que não poderia ser de uma maneira melhor, né, de iniciar meus trabalhos como historiador, minhas contribuições como professor, como historiador para a sociedade, do que trazer a público o debate, e um debate que me é caro, um debate que me foi que me tomou a produção historiográfica, a produção intelectual durante os últimos 15 anos, eu acredito. Ao lado de uma pessoa como o Marcelo, que é memória desse período, é um grande presente. Como eu tinha falado, minha trajetória acadêmica foi refletindo sobre esses ecos do regime ditatorial brasileiro, iniciado em 64. Especificamente, tratei da montagem e da atuação dos muitos mecanismos de repressão, especialmente o mecanismo de censura a produções culturais que foram pesadamente utilizadas pela resistência, estrategicamente utilizadas pela resistência, e contribuíram, sem sombra de dúvida, para que esse regime fosse minguado, fosse desidratado e culminasse na distensão, no fim desse regime. Distensão, como o próprio nome diz, é distender-se, soltar-se lentamente, processualmente, e não de maneira abrupta. A ditadura nem começa de maneira abrupta, apesar da efeméride do dia que a gente usa para
evocar essa memória, ela não se inicia no dia 1º de abril de 64 e a gente também não tem data para o final. A gente tem um período, que é o período de extensão, que pode ser um pouco mais curto, se você considerar 85 até 88, 1985, quando de fato um civil assume a presidência, e 88, quando o marco, né, que a nova Constituição é promulgada. E lá atrás, a gente tem sucessivas tentativas de se implementar esse regime. Ele não foi implementado numa primeira tentativa. Esse regime ele foi estudado, ele foi alinhavado entre muitas esferas civis, militares, nacionais e internacionais. Isso guarda muita similitude com o presente, com o nosso E presente. a gente vamos abordar justamente isso. Gostaria de abordar. E que não precisa de apresentações, principalmente para quem conhece um pouco da história de Sergipe, inclusive da história política. Mas mesmo assim, como tem uma rapaziada aí que ainda não conhece, Marcelo Bonfim, me fale, se apresente, Marcelo Bonfim. Olha, eu tenho 81 anos. Estou fazendo 81. Tive a felicidade de nascer no mês de maio. Quando, no dia 9 de maio, o Exército Vermelho, o Exército da União Soviética, conseguiu derrotar o nazismo e o fascismo na Europa. 9 de maio. Eu nasci no dia 9 de maio. Para mim, isso tem uma importância muito grande. Com certeza. Sou filho de um trabalhador rural, ali da cidade de Canhoba, na beira do Rio São Francisco. Vou dar uma fugida aqui e, se eu me perder, me cobre. Quando eu falo sobre o golpe de 64, eu não falo só de 64, porque as tentativas, você falou nas tentativas de golpes, todas elas tiveram os 10 dedos da CIA, da assessoria, do planejamento, do imperialismo americano, e era a CIA aqui dentro. Então, a primeira tentativa de golpe, ela aconteceu em 1947. Em 1946, teve eleições para presidente, né? E aí o PCB passou a ser um partido legal, né? O Prestes estava anistiado, e aí o PCB passou a ser um partido legal. E teve candidatos a presidente da República, Iedo Castro, de São Paulo, onde teve 10% da votação para presidente da República. Aqui em Sergipe, o PCB conseguiu eleger um deputado estadual. Naquela época não tinha aliança, não tinha legenda, né? Você tinha a legislação eleitoral que disse que para eleger o primeiro deputado tem que ter X votos. Aí o PCB elegeu um deputado federal, esse médico Armando Domingos. Elegeu um vereador, Carlos Garcia, irmão da família de Robério Garcia. E ele teve como suplente, você conheceu de nome, acredito, a professora Ofenísia, que era esposa de um companheiro dirigente do PCB, Fragmon Franco Freire. Pronto. A nível nacional, o PCB conseguiu eleger 14 deputados federais. É uma ameaça, né, ao Estado. 14 deputados federais, inclusive um sergipano que nasceu ali em Aquidauã,
e foi para o Rio de Janeiro trabalhar no Porto e passou a ser dirigente sindical, presidente da CGT na época, e foi eleito deputado federal. Oswaldo Pacheco, irmão de Agonaldo Pacheco, que era dirigente do PCB aqui em Sergipe, e mais 13 deputados. Jorge Amado, Marighella, da Bahia, Gregório Bezerra, né? E agora eu não tenho o nome dos 14. Foi o que aconteceu. O Dutra, que foi eleito presidente, assumiu e dos 6 primeiros meses que assumiu, o Superior Tribunal Eleitoral cassou o registro do partido e automaticamente foi cassado os mandatos dos militantes do partido. Inclusive Prestes, que foi eleito senador em 46 e que foi o senador mais votado aqui em Sergipe. E o segundo mais votado no país inteiro, porque o primeiro foi Getúlio Vargas. Foram cassados. E aí o partido se mobilizou no país inteiro para protestar, né? Aqui em Sergipe não foi diferente. Os companheiros aqui de Sergipe organizaram uma manifestação ali na Rua de João Pessoa, você não conhece, mas tem um Cinema Rio Branco ali, onde, quando foi fundado o PCB aqui em Sergipe, foi exatamente no Cinema Rio Branco. Aí organizaram uma manifestação ali no Cinema Rio Branco. Quando o pessoal ia chegando, a cavalaria da Polícia Militar já estava ocupando a calçada em frente ao Cinema Rio Branco. E aí começou um tiroteio para desmobilizar a manifestação. E com os tiroteios foi atingido o trabalhador. Moreno, preto, trabalhador, pedreiro. Que você conhece de nome a história, Nísio Dário. Foi assassinado lá. Porque o pessoal resolveu, em vez de ficar lá, porque estava a cavalaria, aí saiu caminhando em direção à Praça Fausto Cardoso. O azar, na Praça Fausto Cardoso tinha o Palácio Olímpico Campos, onde naquela época o governador morava lá. Então a ordem foi impedida de qualquer jeito. Esse Anísio Dário foi assassinado e a família não teve o direito de ver a esposa, os filhos, ver o corpo assassinado. Até hoje, você não sabe aonde ele foi enterrado. O Estado aí, a polícia, aí obrigou a família, no mesmo dia, a sair de Sergipe. Até agora, eu sempre, quando, na Comissão da Verdade, sugeri que a comissão colocasse nas reivindicações da Comissão da Verdade que o Estado de Sergipe apurasse, investigasse e pedisse e reconhecesse o assassinato de Anísio Dário. Até agora não foi ainda. Uma pergunta. Em Pernambuco foi feito pelo Estado durante o governo Jarbas, que não era militante, nunca foi militante. Mas foi feito todo um processo antes do movimento de memória, justiça e reparação histórica promovido pelo governo federal no mandato de Dilma. Ele fez esse processo lá. Aqui em Sergipe não houve? Não houve. Não houve. E não houve. Pronto, esse é um fato, o assassinato. Pronto, isso eu quero mostrar. E isso não ocorreu só em Sergipe. Houve manifestações não, do PCB em vários estados. Né? Porque o que o Dutra tentou fazer foi acabar com o que era mais importante na luta contra o capitalismo, que era o Partido Comunista, orientado pelo imperialismo americano. Foi uma das tentativas de golpe no país inteiro. Depois a gente vem, você pode até me perguntar quem era o governador eleito também em 86.
A gente veio para 1952. Aí já não foi, né, um assassinato desse jeito, já foi uma ação de repressão aos membros do Partido Comunista. Foram presos ali na Marinha, ali na Rua da Frente, e foram torturados. Pela primeira vez houve tortura, em 1952. Quem era o governador? O governador era um aliado do governador de 1947, e elegeu o seu sucessor. Várias torturas, uns 20 companheiros do PCB. Torturaram, prenderam primeiro lá na Marinha e depois levaram para a penitenciária, que hoje ela não funciona mais como presídio, lá no Barra América. E me lembro que minha mãe me levou para eu ver o meu padrinho preso, Renato Mazilu. Ele foi na penitenciária, já estava todo mundo, né, tendo o direito da família visitar. Eu me lembro desse fato. Pronto. Teve 2 companheiros. O pai, o doutor Osório, que era estudante de direito, foi preso. Ele tinha até uma coisa que eu chamo, ele tinha um problema, tinha uma jaquinha nas costas, né, que era... Depois se formou em direito e foi juiz. Morreu como juiz. Que é pai de um desembargador hoje aposentado, o doutor Osório de Araújo Ramos Filho, filho dele. Foi torturado. José Rosa de Oliveira Neto também foi torturado, e a tortura violenta. Ele teve algumas unhas das suas mãos arrancadas de alicate. É sobre isso mesmo que eu queria abrir um parênteses. Para quem viveu... Porque hoje, o que acontece? Muita gente não acredita que a ditadura existiu. Muita gente saiu às ruas, à frente de quartel, rezando para pneu, pedindo para a ditadura voltar. Muita gente foi a Brasília e fez aquele vandalismo querendo a ditadura. Eu queria de você tentasse passar para a população o que é uma ditadura. Para ver se as pessoas entendem o que é uma ditadura. Você falou aí da tortura, de arrancar o... O que é uma ditadura na prática? Aqui em Sergipe as torturas foram violentas, né? Inclusive tem Milton que foi cego. Tortura que vocês devem imaginar que não tinha limite. Pau de arara, choque elétrico, uma grande caixa d'água, que a gente algemado, eles pegavam a gente pelas pernas, enfiava dentro da caixa d'água, e a gente imaginava que era dentro do rio para suicidar. Todo tipo de tortura. Milton, por exemplo, foi preso. Milton mora ali perto da TV Atalaia. E aí chegava no ônibus da Petrobras, que ele trabalhava na Petrobras. Aí quando desceu do ônibus, cercaram ele. Milton era alto, né? Forte. Ele reagiu à prisão. Não conseguiram botar as algemas nem as borrachas dos olhos. Milton foi o único que entrou enxergando o portão principal do 28. E aí não teve outra alternativa, né? Tapa na cara, dedo dos olhos, ficou cego, né? Ficou cego. Os outros também tiveram isso. Então, essa é a ditadura que dizem que não existiu. Essa é a ditadura que pedem um retorno, e vocês não eram criminosos, vocês só estavam querendo o melhor para o povo. Exatamente. Lamento profundamente que nós não tivemos a preocupação de contar para as novas gerações o que foi o golpe de 64. Nós nos embriagamos com a chamada redemocratização e permitimos que o próprio Estado enterrasse, sepultasse a memória e a história de brasileiros
que dedicaram a sua vida, sacrificaram a sua vida e a vida de suas famílias para garantir que nós 4 aqui nessa sala estivesse hoje sem ter a preocupação, contando a história, relatando as histórias do golpe de 64, sem ter a preocupação que aí no portão, na porta principal daqui da sede da PAD, tivesse lá na porta, né, vigilantes, Polícia Federal e o Exército cercando, proibindo que a gente tivesse aqui respirando, eu ainda digo isso, respirando um pouco do oxigênio da liberdade e da democracia. Então, o nosso papel, com lembrar e relembrar, que aí tem uma frase de uma pessoa, de uma figura que eu não me lembro o nome, que diz o seguinte: lembrar, quem não lembra e não relembra, não tem o direito de criticar o presente, nem tampouco tem o direito de continuar sonhando com o futuro. Então, eu, pessoalmente, quero, né, fazer a minha autocrítica e cometer, juntamente com a esquerda da minha geração, não contar a história verdadeira, não contribuir para que as novas gerações não tivessem conhecimento do papel desempenhado pelos militares, pelos Estados Unidos, durante a ditadura militar que durou 21 anos. Daqui para frente, a gente tem que continuar contando. E hoje eu não deixo de falar do livro de Rubens Paiva. Nós ainda estamos aqui. Nós estamos aqui para a gente contar a história dos brasileiros que garantiram a todo o povo brasileiro o direito à liberdade e democracia. E sempre encerro dizendo o seguinte: estou vivo, mas enquanto eu tiver um pouquinho de saúde, eu vou estar preparado para, se houver tentativa de golpe, de implantação da ditadura, eu voltar para as ruas, para onde for necessário, para impedir a volta do nosso país da ditadura. Principalmente nesse momento que a gente está enxergando a construção de um projeto, a armação de um projeto para implantar uma ditadura. Enquanto as esquerdas do mundo, né, desapareceram, enfraqueceram, a direita e o fascismo renasce com muita força no mundo e aqui no Brasil. Isso aqui tendo como líder maior desse grupo um ex-presidente que não é um ser humano, que foi responsável pela morte de quantos milhões de brasileiros da Covid, né? que defendeu todas as ações da ditadura, os assassinatos, as torturas, que fez pronunciamento quando era deputado federal, batendo palma para um grande assassino chamado Brilhante Ustra, que se assassinou, que torturou e que ele promoveu. Ele, depois de morto, ele promoveu o Brilhante Ustra ao cargo de marechal. Portanto, a luta continua, a vida continua e ditadura nunca mais. Aí falei da Anísio Dário, falei da 52. Outra tentativa de golpe foi o suicídio de Getúlio Vargas, que até agora os historiadores, os pesquisadores, os cientistas, não sei se o termo está correto, cientistas sociais, até agora não têm uma informação correta. Getúlio atirou no peito dele, se suicidou ou ele foi assassinado? Está perguntando mesmo? Estou perguntando. O suicídio, assim como em outras ocasiões, motivados por questões políticas, ele
não é um ato de livre e espontânea vontade do autor do fato. Ele pode ter atirado no próprio peito, mas o que motivou esse ato, hoje não há. Não creio que haja um historiador sério que, diante do documento que ele deixou, falando sobre forças, né, exteriores a ele, que estavam se aproximando do governo do país e que estavam fazendo com que a sua atividade de governar fosse inviável, diante dessas palavras, diante de outros indícios, Hum, tá não correto. fosse capaz de enxergar que aquilo tenha sido um ato político, um último ato de rebeldia, vamos dizer assim. Não foi puramente um suicídio por razões pessoais, existenciais, filosóficas. Foi um ato político, foi um suicídio político, digamos assim. Tá correto, corretíssimo. E tudo isso foi planejado. Aí tem um dado interessante. Quem era uma das grandes lideranças da direita? Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro. Uhum. E se noticiou na época que um segurança de Getúlio tinha tentado contra a vida de Carlos Lacerda. E Carlos Lacerda passou a ser um instrumento do imperialismo americano. Né? Pronto. E entende-se que, de fato, ele atentou, É. mas não necessariamente se consegue conectar isso com a ordem do próprio Getúlio. Isso, Há isso, isso. bastidores que revelam que essa tentativa, a gente pode remeter ao fato de um modo mais direto, houve um atentado contra Carlos Lacerda, que era o principal opositor de Getúlio Vargas, e agora me foge o nome do segurança. Não era segurança, era chefe de segurança. Isso, era. Era chamado Anjo Negro, mas me foge. Esse era o É Cunha, verdade. me Eu foge não o me nome lembro dele agora, não. agora. Ele orquestra um atentado, né, contra a vida desse opositor e dá errado, porque, se não me engano, um tiro bate no pé, o outro bate no jornalista, Verdade. e aí tem-se a pá de cal. Me parece que um coronel Reage, que estava fazendo a segurança foi atingido por uma também. bala. Então, assim, a emenda foi pior que o soneto. É E verdade. não há necessariamente quem ligue isso ao próprio Getúlio. Pelo contrário, disse que ele ficou muito irritado com esse tipo de iniciativa muito radical sem uma autorização dele. Para complementar a sua brilhante exposição, o que é que Getúlio fez no governo dele? No segundo governo dele. O primeiro governo dele, no Estado Novo, ele foi ditador, né? Sim. Né? Mas o segundo governo que ele foi eleito, quem fundou a Petrobras? Getúlio. Hein? Getúlio. Quem construiu Volta Redonda? Quem criou a Secretaria da Educação, o Ministério da Educação? Quem criou a CLT? Getúlio Vargas. Quem garantiu às mulheres o direito de participar, sendo candidata nas eleições? Quem acabou, que a legislação na época determinava que o jovem só podia votar a partir dos 25 anos. Getúlio passou para 18 anos. Tudo isso, né? Petrobras ia de encontro aos interesses americanos. A política americana sempre foi de tentar fazer com que os países, principalmente do nosso continente, o Brasil especificamente, continuasse simplesmente exportador de matéria-prima. Mas na hora que Getúlio constrói Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ia pegar o nosso minério, transformar em ferro e já não exportava mais a matéria-prima. Tá, produto já acabado. Isso os americanos não queriam. Né? Pronto. Vai-se embora Getúlio. Aí vem a eleição,
já falei há pouco, de João Goulart, ou de Jânio Quadro, ou de João Quadro, não, de Juscelino Kubitschek, que foi outro que quebrou o projeto, desmontou parte do projeto do imperialismo americano, que era manter o Brasil simplesmente exportador de matéria-prima. Foi João Goulart que construiu Brasília, foi João Goulart que abriu, Juscelino, que abriu o mercado brasileiro, e que permitiu que indústrias automobilísticas viessem para o Brasil. A Volkswagen, principalmente. E tinha uma política e tinha um projeto de nacionalização, né? Aí foi eleito presidente e houve a tentativa para impedir a posse dele. Foi preciso o general, a aeronáutica, a marinha, né? Foi preciso o general, marechal Henrique Teixeira Lott, abafar e acabar com isso e garantir a posse de Juscelino. Juscelino terminou o mandato dele, e aí o Teixeira Lott foi candidato a presidente da República, apoiado por Juscelino, tendo como vice quem? João Goulart. João Goulart como vice. E naquela época, você votava no presidente e escolhia o escolhia o presidente para votar e escolhia o vice-presidente. Hoje é diferente, né? O candidato a presidente tem um vice, você não vota Já no vice. passou. Já passou. Pronto, aí complicou. Veja a complicação. Jânio renuncia, né? João Goulart estava na Europa, ele foi para lá, claro que cumprindo determinações do presidente, de Jânio Quadro, para tentar reaver as relações diplomáticas com a União Soviética, com a China e com Cuba. Isso os americanos não queriam. Por isso é que eu disse no começo. Todas as tentativas de golpe no Brasil tinham os 10 dedos do imperialismo americano. Mas aí não conseguiu, né? Porque não conseguiu antecipar o golpe de 64 para 61. Pouca gente se lembra disso, pouca gente fala disso. Há um cidadão chamado Leonel de Moura Brizola, né? Brizola. E do Rio Grande do Sul, ele organizou a cadeia de rádios para mobilizar o país para enfrentar a chamada Campanha da Legalidade. Campanha da Legalidade. O que é que aconteceu em Sergipe? Você estudou história de Sergipe, né? Não sei se algum professor lhe contou essa história. Tinha um prefeito chamado José Conrado de Araújo, que era do PTB, era da família do pessoal do PTB, era prefeito de Aracaju. E querido pela população, foi ele que, no governo dele, que construiu aquele mercado que até hoje está lá no Barra América. Foi ele que abriu a Avenida Rio Grande do Sul, né? Para chegar lá no Barra América, que ali tudo era sítio, era fazenda. Né? Ele tinha uma visão interessante. Não era esquerdista, era um político, ousado, atrevido, corajoso. E aí colocou uma rádio aqui de Sergipe, em cadeia com as de Brizola, e passou, o povo de Sergipe passou a ouvir as mensagens de Brizola através da rádio de Sergipe, que estava em cadeia. E um comandante do 28, chamado Lopes Bragança, anticomunista doente, porque teve 2 familiares dele que participaram da intentona de 35 e foram assassinados, como foram assassinados militantes do Partido Comunista, e acabou. E ele não perdoou. Aí mandou um recado para Conrado, para que Conrado tirasse a rádio do ar, porque se não tirasse, ele ia sair do quartel, ia lá, tirava a rádio e prendia ele. O Conrado pegou o microfone da rádio. Foi pela primeira vez que o país inteiro
ouviu a voz de um sergipano, também por uma rádio de Sergipe, onde Conrado, que tinha sido eleitor do Teixeira Lott e tinha votado em João Goulart, reafirmou a posição dele de defesa da legalidade, de dar posse a João Goulart e desafiou o coronel a vir para a prefeitura. Aí você se lembra que, nesse pequeno período de João Goulart, nacionalizou né, a Light no Rio de Janeiro e da área de petróleo também. Né? Quer dizer, não atendia os interesses americanos. Pronto, veio o golpe. E aí é difícil a gente falar sobre o golpe. Primeiro eu coloquei a questão, né, que antecede o golpe de 64. Onde o tempo todo, todas as tentativas de golpe, repito, tiveram os 10 dedos da CIA e dos americanos. Golpe de 64. Aqui em Sergipe, foram presos mais de 50, quase 100 pessoas. Né? Eu tenho até a relação aqui, se tiver tempo, a gente faz isso. Eu fui preso, a minha primeira prisão foi na madrugada, do dia 31 para o dia 1º. Né? E eu fui preso na Leste. Como a Leste era, eu já disse aqui, eram os trabalhadores mais conscientes, mais organizados, muito grande. PCB, as organizações, a AP, a POLOP, alguns parlamentares tentaram transformar a Leste num foco de resistência ao golpe. E me lembro muito bem que numa reunião, nesse dia da reunião, as dúvidas, como a gente vai fazer? O que é que a gente tem que fazer? Como resistir? E aí, por iniciativa do Paulo Barbosa, telefonaram para 3 prefeituras, 3 prefeitos. O prefeito de Estância, que era Pascoal Nabuco, o prefeito de Capela, que era Zé Figueiredo, que foi candidato a prefeito enfrentando o candidato dos usineiros da região, o prefeito de Propiá, me lembro já o nome dele, que tinha o irmão que era deputado estadual, Cleto Maia, e todos disseram que tinha condição de resistir. O que mais condições tinha para resistir era exatamente o prefeito de Propiá e o irmão dele, que era deputado estadual, Cleto Maia. E sugeriu a Seixas Dória, quando Seixas Dória chegou aqui, que fosse para Propiá, para organizar a resistência a partir de Propiá. Pela questão estratégica, né? Quer dizer, como é que você invade Propiá? Você fecha ali do Cedro, ninguém passa naquela época, não tinha outra estrada. Você fecha lá em Neópolis, não chega em Propiá porque tem um rio, né? Exato. Né? Mas aí Seixas Dória não foi, repetindo o pronunciamento de Jango, que disse que não queria derramamento de sangue no Brasil. Pronto. Mas daí, os prefeitos dizendo que tinham condição de resistir, precisava, né? Você não tinha celular, o telefone era complicado, era aquele reco-reco, né? Como dizer para Propiá, para a Capela, para a Estância, que ia se dar início à resistência? Tem que ter uma ação. Aí foi decidido, isso que eu estou contando, está no livro de Paulo Barbosa. Ícones de um terremoto. Aí tomaram a decisão de derrubar as torres de energia que vinha de Paulo Afonso, né? Que passava por dentro dos canaviais da usina Pinheiro, porque ia faltar energia em Aracaju, do Grande Aracaju, e nesse momento já tinha uma Kombi com o pessoal da AP e da Polop ali na rua de Santa Luzia,
na rua de Santa Luzia, com a rua de Maruim, não. Também, eu acho que era com a rua de Buquim. O quartel da polícia fica, Aqui na, né? na E, Itabaiana com Buquim. ali. E o portão do quartel da Polícia Militar era o tempo todo aberto. Às vezes eu digo que a gente não ia roubar as armas nem tomar. A gente ia lá tomar emprestado as armas. E quando apagasse as luzes, o pessoal já estava lá, uns 10 dentro da Kombi, e ia invadir. Loucura, né? Mas quando a gente está colocando as dinamites na torre de energia, um radinho de pilha, porque na época era os radinhos de pilha, né? Menor do que o celular, ligado, e todas as da Rádio Globo, todos os fatos, os acontecimentos, né, importantes, era anunciado primeiro o repórteresso da Rede Globo. E quando a gente está lá fazendo isso, aí o repórteresso, aí o Paulo Barbosa tira o telefone e vamos ouvir. O telefone não, o rádio vamos ouvir. Era o pronunciamento de Carlos Lacerda anunciando a vitória da Revolução, que chamava Revolução. Aí me lembro do Paulo Barbosa olhou para... porque estava... Foi escalado, a tarefa foi para mim, o próprio Paulo Barbosa, para um jornalista que está vivo, que você conhece, que é Luiz Eduardo Costa, e mais dois companheiros que eu não me lembro. Aí o Paulo Barbosa olhou para a gente e disse, olha, estou dizendo isso porque está no livro também. Até agora nós brincamos de fazer revolução. Vamos, a partir de agora, viver num país sem liberdade, sem democracia. Vamos embora, porque não dá para a gente cumprir essa tarefa. E aí o que foi que aconteceu? Eles foram para casa e eu tinha que voltar para leste para dizer aos companheiros que estavam lá na leste que não deu para cumprir a tarefa. Quando eu estou tentando subir ali na leste, tem uns degraus. Aí estava ali em cima, que você aí conhece, Antônio Bittencourt, que é pai do vereador, que foi vereador de Bittencourt. Estava o pai de Milton, Eugênio Ferroviário. Estava o próprio Milton Coelho. Né? Estava quem mais? Garivaldo, e mais dois companheiros. Aí quando eu vou, apressado, né, querendo chegar lá para avisar, olha, não deu, tal, acabou. Aí o Bittencourt me parou e disse, Marcelo, olha aí para trás. Quando eu olhei para trás, as caminhonetas e os hippies do exército estavam cercando, né, ali a praça, né, dos expedicionários. Aí o Bittencourt olhou para mim e gravei isso, né? E disse, olha, nós vamos ficar aqui. Vamos ser presos. Mas enquanto ele estiver prendendo a gente aqui, os nossos companheiros estão lá dentro, vão ter o tempo suficiente de pular o muro da leste, de abrir, que já estava aberto, o portão da leste que tem ali na Rua de Bahia, e eles não vão ser presos. Não deu outra coisa, né? Algemaram a gente, enquanto estava algemando, os companheiros lá viram, e aí estava lá Agonaldo Pacheco, Major João Teles, Roberto Garcia, os dirigentes do partido. Aí nós fomos presos. Como no dia 1º, dia 2 e o dia 3, a situação do golpe ainda não estava definida, ainda tinha ainda tinha lá em Pernambuco, Miguel Arraes, que ainda estava tentando a resistência, tinha Brizola no Rio Grande do Sul, não estava definido ainda, né? Definido. João Goulart estava fora do país. Aí soltaram a gente no dia 2 ou foi no dia 3. Mas no dia 15 prenderam todo mundo. Aí foi preso o governador Seixas Dória, foi preso 3 deputados estaduais, Cleto Maia, Viana de Assis, Nivaldo Santos de Buquim, foi preso Tertuliano Azevedo, que era delegado, na época não era o nome não era Delegacia do Trabalho,
mas era equivalente à delegacia do trabalho. Foi preso secretários de Seixas Dória, né? Secretário de Educação. Foi preso 8 mulheres, inclusive, eu tenho o nome delas aqui, inclusive a viúva de Conrado, que o Exército suspeitou, e foi a suspeita real, correta, de que ela tinha entregue as armas que Conrado tinha. Conrado morreu, ela entregou a Cleto Maia, deputado do Propriar, que era muito amigo dele. Aí a esposa dele entregou. Então ela foi presa 8 mulheres. E foi preso o resto do pessoal todo. E foi instalado o golpe. E vi as prisões, as cassações, né, as demissões. E aqui em Sergipe, os presos em 64 não sofreram tortura. Né? A tortura era psicológica. Eu me lembro que num salão grande lá em cima do 28, botaram uma ruma de colchonete e a gente fica deitado nesse colchonete. E teve um episódio que eu me lembro, que também está no livro de Paulo Barbosa, que o Cleto Maia foi convocado para ir depor. E descendo a escada, recebeu uma provocação do sargento que estava levando ele. E ele se desequilibrou e rodou a mão e deu um tapa no sargento. Foi um bolo. E aí criou aquele terror, né? Os 50 presos, a gente ali. Depois os caras vieram, tenente, coronel, tal, abafaram. Pronto. Aí foi a implantação do golpe, aqui em Sergipe. No Brasil, não foi diferente. O pessoal foi preso, o pessoal foi demitido, a maioria não teve, do partido, não tiveram condição de voltar à atividade e ficou para reorganizar o partido 2 pivetes, 3 pivetes. Eu, Milton Coelho de Carvalho, né, morreu, foi cego no 28, e Serivaldo. Então, nessa leva daí, você não foi preso dessa segunda vez? Não, escute. Pronto. Fui preso pela segunda vez. Pronto. Aí a gente está na Operação Cajueiro, né? A Operação Cajueiro. E a Operação Cajueiro não foi uma ação só em Sergipe. Você já tinha, a ditadura já tinha acabado com o PCdoB, já tinha acabou com a guerrilha do Araguaia, já tinha matado Marighella, né? Já vinha matando o Rubens Paiva, que era deputado federal, e não era do PCB, do Partido Comunista, ele era do PTB. Foi assassinado. Foi assassinado aquele jornalista de São Paulo. Eu lembro já o nome dele. Foi assassinado Vladimir Zog, que era militante do PCB, o dirigente sindical, e vários outros companheiros que eu conheci. 2 companheiros que moraram comigo em Moscou, Jaime Miranda, aqui de Alagoas. Ou seja, lembrando uma frase que foi dita muito na semana passada, e no dia 1º de abril não morreu ninguém, mas durante a ditadura morreu muita gente. Então, o 8 de janeiro de 2023 não morreu e nem era para morrer ninguém. Mas se tivesse tido sucesso, talvez hoje já tivesse morrido muita gente. Isso é verdade? É verdade. Então, como a gente está com o nosso tempo um pouco apertado, eu queria conhecer, e eu acho que também a população precisa disso, os horrores da ditadura. Os horrores da ditadura. Porque muita gente fala em ditadura, mas não sabe o que é uma ditadura. É verdade. Então, a Operação Cajueiro não foi só aqui em Sergipe.
foi uma ação planejada, e aqui eu tenho um relatório da CIA, que foi publicado em maio, dia 11 de maio de 1918, onde saía do governo, como é o nome dele? O Médici, que foi um grande assassino. Foi no governo de Médici que ele assassinou mais de 100. E entrava o Geisel. E naquele momento, já com a orientação da CIA também, que não aguentava mais a zoada que os exilados políticos faziam na Europa, eles decidiram que devia colocar em prática uma tal política de distensão política. Era abrir o país, mas tinham que acabar definitivamente com o que restava do PCB, do Partido Comunista. PCdoB, Guerrilha do Araguaia, a luta armada não existia mais, já tinham matado todo mundo. Já tinham matado militantes do PCB, tinham matado, mas precisava eliminar, como na verdade eliminou. E aí vem o relatório da CIA, que teve pronto. O ex-presidente, o ex-presidente Ernesto Geisel, que governou o país entre 74 e 79, autorizou que o Centro de Inteligência do Exército desse continuidade à política de execuções sumárias adotadas durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, centralizando a coordenação das ações no Palácio do Planalto via Serviço Nacional de Informação SNI. Esse documento foi encontrado pelo professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Matias Spector. O relatório, enviado em abril de 74, durante a reunião, segundo o memorando, o general Milton Alves, vou cortar aqui, o grupo informou que cerca de 104 pessoas consideradas subversivos haviam sido executadas sumariamente pelo Serviço de Informação do Exército durante o último ano de administração de Médici. Milton e Figueiredo advertiram a Geisel que essa política devia ter continuidade e pede sua permissão. Ponto. Segundo o documento, Geisel afirma que a medida possuía aspectos potencialmente prejudiciais e pede um fim de semana para refletir. Em 1º de abril, Geisel concede a permissão para continuar com as execuções, mas pediu que apenas subversivos perigosos fossem assassinados. Além disso, Geisel afirmou que os assassinatos só deveriam ocorrer com a aprovação do general Figueiredo, que foi o último presidente da República. Em nota, o Exército disse que o documento secreto no Brasil, referente à época, foram destruídos. De acordo com as normas vigentes, o memorando completo pode ser visto em inglês no sítio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quer dizer, aí foi abril de que ano? Abril de... 11 de maio de 2018. Pronto, então veja. Aí você tem a Operação Cajueira, que foi para fazer isso. Então, para matar, torturar. E aí começou do Rio de Janeiro, né? Tocando fogo, acabando, invadindo a gráfica do partido, onde era impresso os jornais. E lá encontraram documentos, contatos, endereços. Por exemplo, eles tinham que me mandar a documentação para cá. Encontraram lá. Aí foi preso, esbagaçaram com o partido do Rio de Janeiro, depois vieram para Minas, vieram para Salvador, em Sergipe,
o nome da operação foi Cajueiro. Em Salvador foi Acarajé. Depois saíram daqui para Maceió e pronto, conseguiram destruir. Então não foi só uma ação isolada aqui em Sergipe, a Operação Cajueiro. Foi uma coisa organizada pelo Estado, pelo governo, que tinha como objetivo acabar com o que restava da organização Partido Comunista Brasileiro. A Operação Cajueiro em Sergipe teve todo o aparato, todo o apoio, toda a logística do governo do Estado. Carro, policiais, tudo, tudo. Coincidência. Está aqui a foto e você vai ver um outro cidadão que sustentou a ditadura, que foi Antônio Carlos Valadares, que era deputado estadual. Bom, e aí a gente foi para o jogador. Pedi para a técnica aqui. Tem como focar aqui? O documento? Aqui. Tá. Quem são aqui esses? Aí José Rolenberg Leite, o governador. Ernesto Gás, o presidente da República, que comandou a violência, que autorizou que continuasse os assassinatos. E o deputado estadual, que me parece que era presidente da Assembleia Legislativa, acompanhando o governador Zé Leite, batendo palmas para o grande assassino que era Ernesto Gás. Operação Cajueiro. Aí encerrou no dia... Teve o julgamento da prisão preventiva. Eu dei azar, porque morei em Moscou. Jacques Figueiredo, ele não está mais vivo, né? Desses 4, não tem, o único que está vivo sou eu. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Dos 26 presos da Operação Cajueiro, só tem vivo 12. 12. Pronto. Aí teve o julgamento, todos foram absolvidos. Encerro aqui a Operação Cajueiro e não preciso estar aqui contando, aumentando o tamanho das violências. Se chegaram a assassinar. Então, as torturas levavam à morte dos presos políticos. Nem todos eram assassinados com bala, com facada. Era no processo de tortura. Pela tortura. Pela tortura. Fora a tortura psicológica. Eu sei onde está sua esposa, suas filhas. Fora essa tortura que é a que dói mais. Você agora me lembra que eles chegaram lá e tem até um fato interessante. Na procura, remexeram a casa toda, não encontraram nada. Estavam querendo um tal do miógrafo, não sei o que lá, material, não tinha nada, porque eu não era maluco, tem material dentro de casa. E aí identificaram as pastas dos meus filhos. Eu tinha 4 filhos. Um ainda não estava em idade de ir para a escola, mas os outros já estavam. E a coincidência, um se chamava Max. A outra se chamava Marília Saskia. Saskia é um personagem de um romance de Dostoiévski. O outro se chamava Pablo Neruda. Estava lá nas partes. E daí me chamaram, me levaram para uma sala, tiraram o capô, e os caras disseram, coronel era os Cacios, coronel do Exército. Olha o material que nós encontramos na casa dele. Não abriram para ver, eram as pastas dos meninos. Só por causa dos nomes. Dos nomes. E aí um ainda se levantou, e aí eu estou de olho aberto, lá numa salinha, vendo, chorando, né? Eu não chorei com as torturas, mas quando eu vi esse material escolar dos meus filhos, chorei. E aí um ainda disse, porque uma filha minha ganhou um cachorrinho, aquele cachorrinho pequenininho, que quando você chega na porta, ele faz uma zoada, mas não lhe morde, faz zoada. E aí fez zoada quando o pessoal estava invadindo a casa e deu um chute no cachorro. Aí essa filha minha foi, até a cachorra tem o nome russo, Laika. E Laika, tudo da minha cabeça. Laika foi o primeiro animal que foi para a Lua, né? Foi para a Lua. E os russos mandaram, adestraram a cachorra e ela foi para lá e voltou.
Aí um dos caras disse, olha, coronel, até a cachorrinha da filha dele tem o nome de comunista. Vai. E o Padê com você vem justamente nessa linha de trazer a história, de trazer os fatos para que as pessoas tomem conhecimento e não deixe que retorne mais. Porque palavra é ferramenta de luta. Escutar é um ato político. E, professor Rômulo, diante de tudo isso que foi debatido aqui, essa história que vocês passaram sobre como iniciou a ditadura e o que aconteceu, o Marcelo trouxe relatos assim, bem presentes, bem sentidos sobre a ditadura. Agora, como a ditadura impactou na produção cultural no Brasil, como a censura funcionava na prática, o que de fato aconteceu nessa área? Isso eu acho que é muito importante, porque durante muito tempo o estudo da história cultural, como a gente chama a nossa área, ele não foi priorizado. No entanto, a gente observa que a produção de bens culturais, a gente está falando de música, teatro, cinema, tudo que você possa imaginar dentro do campo artístico, por exemplo, ele é uma via de mão dupla. Ele tanto reverbera aquilo que acontece socialmente, como ele também incide sobre esse social, remodelando ele. Então a gente enxerga a cultura, a gente enxerga a arte como um elemento indissociável de como a sociedade se organiza. Essa visão, ela não é uma visão nova. A gente tem mecanismos, a gente tem órgãos governamentais em diversos regimes que tomaram a cultura e sua produção e colocaram ali no bojo das estratégias de dominação. Talvez a mais famosa seja a estratégia nazista de propaganda com o Goebbels, que fomentou toda uma indústria cinematográfica para propagandear a tese do arianismo, a tese da pureza de raça, a tese da predestinação desse povo dito ariano na dominância de todo o mundo, porque eles eram imperialistas. A gente precisa ressaltar isso, inclusive para fazer um paralelo com o que acontece hoje, mas aí talvez seja para um outro momento. E você falou uma palavra que é chave. A ditadura do passado não viu a cultura com esses olhos. Mas a ditadura presente, fazendo um paralelo, tem isso aí, trazendo um Brasil paralelo, Veja, tem muito disso. A gente não pode falar especificamente em uma ditadura no nosso tempo presente. Não houve essa... Houve uma ruptura democrática, né? Uma tentativa, perdão, de ruptura democrática que não se efetivou, mas não foi implementado exatamente um regime ditatorial. Talvez fosse, talvez não, quase que certamente era a intenção daqueles que estavam tramando, daqueles que estavam por trás dos atos de 8 de janeiro. Mas, retornando ao tema da cultura, a ditadura militar brasileira também faz isso. Isso está no manual da extrema-direita. Essa dominação do objeto cultural. Então, o que acontece? Eles inicialmente atacam a esquerda armada, porque é óbvio que era um problema imediato. Eles estavam de armas na mão tentando reverter o quadro político. Uma vez sufocado, os maiores focos de resistência política armada da oposição, eles observam que há uma reorganização desses quadros de resistência, mas agora indo para uma resistência intelectual, uma resistência artística. Não que não houvesse, obviamente, a militância que pregasse a continuidade.
da luta armada, eu falo. Mas veja bem, então a gente está falando ali de meados da ditadura, a gente tem 68 para 70, após AI-5, portanto, como a Célia falou aqui sobre o AI-5, é importante, um marco importante. E a partir daí a gente tem uma disputa de narrativas. A gente tem a ditadura dando suporte e incentivando o ufanismo através de produções musicais. A gente tem diversos jingles, diversos sambas. Esse é um país que vai para frente. Enfim, a gente tem diversas manifestações que são incutidas na população brasileira para que ela se ufane, para que ela se apegue a símbolos nacionais de um modo como tábua de salvação, como único caminho a ser tomado para o desenvolvimento desse país. E por outro lado, a gente tem um grupo que diz: opa, o que vocês estão fazendo não é um projeto que beneficia o povo. O que vocês estão fazendo é antidemocrático. O que vocês estão fazendo é censurar o que é legitimamente, o que é organicamente produzido pelo povo. E aí a gente acaba observando que a censura ela interage com a produção no sentido de tentar proibir, por exemplo, discursos que fossem afeitos a um viés marxista, um viés de esquerda, por exemplo. A gente estava comentando há pouco aqui da música do Geraldo Vandré. Ela é explicitamente uma obra de protesto. As canções de protesto iniciam. O Vandré, por exemplo, ele vai para o ostracismo. O Vandré, não se sabe muito de Vandré depois que ele lança Estoura, para não dizer que não falei das flores. Porque ele é censurado, ele é perseguido. Então ele acaba indo para esse ostracismo. Enxerga-se então esse empecilho, mas não se pode parar de produzir cultura. O que é que se vai fazer? Partir-se para outras estratégias de produção cultural em que a crítica ela fosse muito mais velada, muito mais sutil, muito mais insinuada do que entregue ao público. Então a gente passa para um outro momento, talvez de 78 em diante, já um período de distensão, mas não de afrouxamento dos mecanismos de censura e de repressão. Muita gente acha que o fim da ditadura, que foi muito longo, quase uma década, para que se negociasse. O fim da ditadura ele foi negociado. É importante que se diga isso, porque isso tem muito paralelo Então, com pode ser uma década para se começar a negociar o fim da ditadura. Não, foi negociado durante toda essa uma década. Inclusive, a gente observa hoje campanhas por anistia dos presos do 8 de janeiro e a gente remete ao processo de anistia da ditadura militar, que também foi negociado para que beneficiasse aqueles que estavam no governo. Então, aceitou-se o projeto de anistia naquela época porque incluía torturadores, porque incluía agentes do Estado, não apenas aqueles que estavam na oposição. Então, trazer um paralelo com o que ocorre hoje é muito importante para que a gente entenda que esse pedido para que se perdoe crimes cometidos contra a ordem democrática de direito no Brasil, ela é mais frequente do que a gente imagina. Não tem nada novo. Não tem nada novo nesse processo que está acontecendo agora. Isso nos traz uma pergunta. Se lá, depois de 64, depois da ditadura de 64, se não tivesse anistiado, será que nós teríamos tido o 8 de janeiro? A questão que você coloca é importante para a gente refletir sobre o que a gente faz, qual é o uso que a gente faz da memória.
qual é o uso que a gente... o que é que a gente constrói com a experiência do passado? Eu acho que isso acabou sendo muito... acabou sendo uma lacuna muito grande dentro dessa reestruturação, dessa redemocratização. Porque a gente pode observar que em outros países houve um enfrentamento desses fantasmas do passado. A gente observa que Chile e Argentina estabeleceram comissões da verdade muito cedo. É muito de pronto. O Pinochet foi preso. Foi preso fora daqui. Foi preso na Inglaterra. Né? Mas foi preso. Nenhum general brasileiro, nenhum oficial brasileiro que tenha sido reconhecido e tenha sido comprovada a sua atuação dentro de instalações oficiais executando tortura foi sentenciado e punido. Não foi. Então, a nossa abertura ela foi muito negociada e foi muito negociada nos termos deles. Então, para a gente faltou esse passar a limpo. Faltou esse Se passar a limpo. esses generais do passado tivessem sido julgados, condenados, cumprido suas penas, será que nós teríamos tantas patentes nesse processo da tentativa de golpe agora? O se é muito incerto para o historiador. O historiador ele trabalha com os feitos as ações humanas no tempo passado. Então, para a gente é muito difícil exercitar a compreensão de algo que não foi, algo que poderia ter sido. Isso é um exercício contrafactual, que acaba não sendo muito da alçada da gente. Você poderia me perguntar, não como historiador, mas como cidadão, e aí eu diria que, sim, muito provavelmente a gente teria uma democracia mais madura. A nossa democracia ela não tem maturidade. A nossa democracia, se é que pode se dizer plena, ela vem de 88 para cá. Mas no nosso país a gente tem reiterados golpes. Na verdade, a nossa república ela é fundada por um golpe militar. O movimento de Marechal Deodoro da Fonseca o movimento que foi hoje se remete ao Deodoro por ter sido a figura central, mas que já era uma quartelada, na verdade, que estava sendo discutido dentro do meio militar, um meio militar que perdeu o poder após a Guerra do Paraguai e ficou descontente com o Império por conta disso, e aí começou a minar essa autoridade imperial, se juntou com a elite latifundiária que acabava de estar descontente com a assinatura da Lei Áurea, portanto perdendo a sua força de trabalho principal. Descontente, eles minando esse poder imperial, fazem essa quartelada. Então a república ela é fundada no bojo de um golpe militar. A gente tem mais adiante, retomando Marcelo aí, uma série de outros golpes. Tentativas em 47. O próprio suicídio de Getúlio Vargas acaba adiando o golpe em 10 anos, o golpe de 64. Mas essas forças que estavam arquitetando, que estavam impondo essas dificuldades no governo do Getúlio Vargas, já estavam muito anteriormente a isso, né? Agindo no Brasil muito anteriormente a isso, e talvez nunca tenham deixado de agir. Que forças seriam essas? O capital estrangeiro, os interesses dessas pessoas. O imperialismo norte-americano que até hoje tem agido? Até hoje age não só no Brasil, na verdade. A gente tem uma concentração de renda muito grande dentro do Brasil, e isso, inclusive, está sendo usado como argumento para justificar as novas faixas do imposto de renda. O governo afirmando, vamos dar isenção até 5 mil para uma faixa de brasileiros aí que chega quase à cifra dos milhões, em troca de taxar
140 que são as grandes fortunas, 140 mil, que são as grandes fortunas. Então essa elite, ela também não é uma elite nova. Essa elite é muito antiga, é uma elite latifundiária, é uma elite que é escravista, que é descendente das pessoas que aqui plantavam cana-de-açúcar. Então, assim, é aquilo que a gente estava comentando antes do programa se iniciar, dos ciclos que a gente acaba enxergando nos movimentos históricos. Muita gente acha que a história ela é uma linha reta, que a nossa sociedade só progride. Mas são muitos movimentos, são ciclos, são linhas muito tortuosas, são irrupções, são rupturas. Algumas são rupturas. Outras que a gente enxerga como rupturas são acumulados de acontecimentos. O golpe militar. A gente pode enxergar o golpe militar tradicionalmente como uma ruptura. Inclusive, isso era ensinado frequentemente. Mas foi um acumulado, como eu estava colocando agora. A gente tem uma trajetória de golpes militares na história do Brasil, e o golpe militar que foi levado a cabo em 64 já estava sendo arquitetado há muito mais do que uma década. Quase 100 anos. Né? Então, a gente acaba retornando a determinados pontos do nosso passado e muitas vezes, se a gente desse um foco mais prioritário a esse reconhecimento do passado, ao estudo da memória, ao ensino dessa memória, talvez a gente caísse em menos armadilhas. E eu boto muitos talvez aí. Muito talvez. Porque isso é um exercício contrafactual, como a gente estava falando agora. É minha interpretação quanto cidadão. Mas, enfim, é um exercício muito contínuo. Isso de retomar o passado. De tentar deixar de repetir essas experiências que são as experiências antidemocráticas. Então é muito importante que a gente esteja revisitando sempre esse lugar. Você trouxe pontos assim muito importantes. E qual a importância da cultura para preservar a memória coletiva? Ela fixa mais? Veja bem, cultura é o que há de mais orgânico. O ser humano, ele produz cultura desde quando ele se tornou ser humano. Às vezes a gente vai estudar história, pronto. Se você for pegar um livro de história do Brasil da década de 70, talvez a maioria deles começa com a chegada dos portugueses em 1500 e ignora um passado de mais de 3.000 anos de civilização nativa. Com certeza. Né? Que tem uma cultura que está extremamente arraigada no que a gente é hoje, mas que durante décadas e décadas e décadas de ensino foi colocada de escanteio. Então, veja. E isso mostra o quanto a cultura tem poder em cima da sociedade, porque mesmo essa cultura tendo sofrido um processo de apagamento. De censura. A gente volta para o tema de censura. Mas teve um apagamento também. E teve o seguinte, teve pior que isso. Os nossos povos originários aqui foram dizimados. Sim. Então, quando você dizima um povo, você apaga de forma violenta a cultura daquele povo. E nós ainda temos muitos registros dessa cultura. Então, isso mostra o quanto a cultura é importante ser preservada e produzida. Um ponto assim, fulcral, um ponto essencial dentro do que você falou é o fato da resistência. Mora na cultura, muitas vezes, a maior resistência, ou melhor, a resistência possível dentro daquele que exerce o poder dentro da máquina do governo. A gente pode voltar para a censura no período militar. Quando, por exemplo, a gente... eu acabei não concluindo esse raciocínio,
Mas quando a gente vê esses fazedores de cultura se reinventando para criticar o regime de uma forma possível. A gente costuma dizer que o poder ele não é um objeto que se detém. Ou seja, quem governa não detém o poder. O poder é um exercício e o poder está em todos os sujeitos. Ele pode estar majoritariamente se concentrar no local, no Palácio do Planalto, por exemplo, mas ele também está na periferia de Aracaju. E esse ser periférico, ele é capaz de tensionar esse poder, em determinados pontos até fraturar esse poder. É algo micro, é algo que muitas vezes passa desapercebido pela maioria dos olhares, mas é algo que é reiterado, é algo que dura séculos. O fato de nós ainda termos manifestações indígenas presentes na nossa cultura indica isso. Houve uma tentativa de genocídio, de apagamento da cultura, mas a cultura persistiu. Continuou sendo inventada e reinventada e repassada do mais velho para o mais novo, que digeriu aquilo e produziu algo novo. Então, é nesse movimento que o pequeno, frente a uma máquina tão pesada e tão eficiente de moer gente, acaba reafirmando sua existência, reafirmando sua mais do que existência, sua resistência. Então a gente enxerga na cultura esse repositório de quem se tentou apagar, de quem se tentou camuflar, de quem se tentou esconder, de quem se tentou silenciar, mas que disse não. Eu não vou permitir. Eu tenho que continuar nessa produção. Então, a cultura ela é essencial para que a gente entenda a chamada microhistória. A microhistória a gente pode inserir em qualquer recorte. É a história do indígena, é a história do preto, é a história do operário, é a história da mulher. E a gente enxerga essa microhistória em qualquer recorte temporal. Basta a gente mudar a lente. O problema é que a lente, durante a maioria da nossa história, por exemplo, esteve na mão dessa mesma elite que a gente acabou de pontuar. Então, é importante que a gente, quanto intelectual, que a gente, quanto principalmente intelectual proveniente de periferia, intelectual preto, a gente esteja reivindicando frequentemente esse lugar de produtor de conhecimento, de produtor de cultura. Porque é talvez daí que surja a nossa mudança, a nossa chave para a mudança de uma sociedade que é aquela que a gente quer, que é a democrática. E não a ordem social que se estabeleceu desde a instituição, desde a criação dessa nossa instituição Brasil. E aí eu vejo a cultura, que a gente estava conversando antes, nesse ponto, a cultura vai se contrapor à história contada. Você falou sobre o caçador e o leão. Isso. Só que talvez, quando se trata de cultura, talvez seja diferente. É isso. Excelente. Eu vou retomar porque a gente estava falando disso em off. Eu estava falando sobre um provérbio africano que é mais ou menos a história glorifica o caçador porque o leão não é aquele que a escreve, não é aquele que conta a história. E sim, eu acho que a resposta, talvez, para mostrar o outro ângulo, o outro prisma, seja essa. A gente tem um sem número hoje a gente tem um sem número de teses que versam sobre a relação entre a ditadura civil-militar brasileira e a população negra. O apagamento que se promoveu da ditadura militar
em relação à cultura afro-brasileira. A gente tem uma perseguição aos praticantes de religião afro-brasileira, aos nossos aos praticantes de capoeira, de samba, uma perseguição policial. Eu posso remeter à Era Vargas e posso dizer que ela seguiu muito atuante durante a ditadura civil-militar. Então, isso é uma maneira de você silenciar essa população. E aí eu pergunto a você, essa proibição fez sumir o culto de matriz africana no Brasil? Fez sumir as rodas de capoeira no Brasil? Fez sumir o samba no Brasil? Não fez. Não fez. Inclusive, talvez essa adversidade seja tempero, seja impulso. Porque o nosso povo é um povo que vive de resistência em resistência, de diáspora em diáspora. E nunca se calou. E nunca se apagou. Então, eu acho que é esse lugar, o lugar da cultura. É esse o foco da nossa cultura aqui. E isso eu vejo que vem muito bem a calhar. A vivência de Marcelo, da ditadura militar, os seus estudos sobre a cultura, sobre a censura, mostra justamente um pouco das faces e do terror que foi o período da ditadura militar. E o Padê busca justamente trazer isso, trazer essas vozes, perpetuar esse conhecimento. Vai estar agora ali, registrado, vai estar ali nas redes sociais. Até quando? Até quando existir, para que pessoas do hoje e do amanhã consigam ver isso que nós discutimos hoje sobre o que aconteceu no passado recente. Então, eu acho que nós chegamos ao nosso objetivo de trazer essas informações para nosso público. Eu queria apenas agora as considerações finais, como você está falando, Marcelo Bonfim, considerações finais para a gente chegar por encerramento desse nosso primeiro episódio, desse nosso episódio de estreia, que não poderia ter sido melhor, com esse assunto e com vocês. Oi, para mim é uma satisfação muito grande encontrar pessoas preocupadas com a memória e com a história. E eu encontro muito os jovens se levantar, questionar e dizer que é necessário a volta de uma intervenção militar e de um novo regime militar. Ele não sabe, na verdade. E aí vem o erro que a gente não pode criticar o aluno, esse jovem da universidade. É a educação do nosso país. Você não conhece, não sei em Pernambuco, mas aqui eu tenho dito por onde ando, que é preciso que a Secretaria de Educação do Estado e do município marque pelo menos uma vez por ano um seminário dentro das escolas a discutir o golpe militar de 64. Ninguém faz nada disso. Então, considerações finais. Obrigado, Marcelo. Considerações finais do professor Rômulo. Novamente, então, agradecer o convite e fazer um novo convite para quem está acompanhando agora, que é o convite à reflexão, que é o convite à leitura, que é o convite à crítica, que é o convite ao combate da desinformação.
porque, é como eu falei, não me é dado a faculdade da futurologia. Eu sou historiador, trabalho com o passado. Mas o que eu poderia dizer é, nós vivemos uma epidemia de desinformação, uma epidemia de falta de ferramentas para que se critique o seu contexto social, político, cultural. Então, eu não poderia encerrar de outra forma que não fosse endossando esse nosso intento aqui, que é o de levar a palavra quanto lugar quanto lugar político, e convidar aqueles que estão nos vendo agora, que são partícipes dessa nossa discussão, a propagar esse intento, a tentar levar ao máximo de pessoas que seja possível essa intenção, não de manipular, não eu particularmente não me coloco no lugar de um militante, me coloco no lugar de um educador, e de um educador que oferece ferramentas para que esse sujeito faça suas próprias escolhas, mas faça suas próprias escolhas baseado na realidade e não em devaneios, porque o que eu vejo são devaneios, enfim, de um lado quase quixotesco, de um lado e de outro. De um lado e de outro. A gente está vivendo tempos que são quase, como eu falei agora, quixotescos, de Dom Quixote lutando contra inimigos imaginários, vendo em moinhos de vento gigantes. Então é preciso que a gente acorde um pouco para essa realidade, que a direita acorde para essa realidade e entenda que essa ascensão de uma extrema-direita fascista, neofascista, é perigosa também para os seus interesses. E a esquerda também atente e se reestruture em suas estratégias para barrar. O neofascismo é um inimigo de qualquer espectro político que seja democrático. Então, atenção. É esse o convite. Obrigado, só tenho a agradecer a vocês dois e dizer que já estão convidados para outros bate-papo, porque foi muito rico, trouxe muita informação, trouxe muita novidade que não deveria ser novidade, deveria ser tá sendo contado nos livros de histórias dos ensinos básicos, mas nós estamos aqui, o PADê é justamente isso, levar informação. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio, o episódio de estreia do PADê, Política, Axé, Direito e Equidade. E nós estamos aqui, você que está aqui, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para receber as notificações e esse é o início também de uma história. O PADê com você vai trazer sempre informações, sempre cultura, sempre tudo que você precisa para poder se informar melhor e lutar. E lutar por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa. Obrigado.